Olá pessoal, eu sou Débora Dantzger, sou enfermeira, né? Quero agradecer aí o pessoal pelo convite de estar falando um pouquinho com vocês sobre a atuação do enfermeiro na auditoria, né? Fiquei muito feliz aí pelo convite e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória e após isso vou entrar já na auditoria em si. Eu formei há 16 anos, construí minha carreira quase toda aí na urgência e emergência, especializei na urgência e emergência, atuo, né, ainda como enfermeira emergencista, faço parte da equipe da emergência do Hospital João 23 em Belo Horizonte. Sou muito grata também, né, por estar ali. E atuo também como enfermeira no setor de auditoria e revisão aqui da Prefeitura do município de São Sebastião do Paraíso. Essa parte da auditoria já é bem recente, faz um ano que eu estou nesse setor. Foi e é um grande desafio, né? Mas eu posso garantir aí para vocês que o conhecimento aí adquirido ao longo dos anos, né? Por estar ainda atuando aí na urgência e emergência, também trabalhei como coordenadora da UPA, trabalhei como coordenadora da vigilância sanitária. Então, assim, a gente pega um pouco do conhecimento da assistência, pega um pouco do conhecimento da gestão, um pouco de financeiro, como que se dá processos de compra, quanto que custa tal material. E isso aí foi uma bagagem que foi construída ao longo dos anos e que hoje está fazendo total diferença aí para poder desempenhar a função de enfermeiro enquanto auditora, tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre, né, o que é a auditoria, né? A auditoria é o ato de você auditar, de você revisar documentos, de você ver se tem a qualidade naquele atendimento. A gente procura por falhas, né? E a gente tem que fazer o quê? Jus ao que é justo, né? Então, o prestador de serviço, seja ele convênio ou SUS, ele paga para o cidadão ter determinado serviço. E aquela empresa que se propôs a fazer aquele atendimento, aquele exame, ela está fazendo corretamente? Ela está fazendo adequadamente? Está sendo melhor? Aquilo que eu coloquei num contrato, né? Então é muito importante aí as contratualizações, né? Está sendo cumprido, né? Porque quem presta o serviço quer receber. Mas quem paga, ele também quer ter certeza do que foi prestado e a qualidade deste serviço. Então, basicamente, a função do enfermeiro auditor é essa, né? Então, às vezes a gente escuta o cidadão falar assim: fui internado pelo SUS, não gastei nada, não foi pago nada, né? Mas não é bem assim, né, pessoal? Por trás desse atendimento, dessa internação que esse paciente teve, tem uma equipe ali trabalhando para que isso seja o melhor para ele, né? Então a gente faz o quê? A gente audita a qualidade do serviço prestado, né? Às vezes conheço alguns hospitais que quando o paciente tem a alta hospitalar, lá tem um sumário de alta e aí vem também a conta, né? E nessa conta está escrito lá, você foi atendido pelo SUS, o seu tratamento ficou em tanto, foi gasto tanto com exames laboratoriais, foi gasto tanto com exames de imagem, com equipe multiprofissional, etc. Lá, valor total da conta, né? Então, assim, quem vai pagar essa conta? Somos nós mesmos, né? Através dos impostos, através de tudo que a gente paga, nada é de graça, né? E, às vezes, o enfermeiro auditor, ele é mal visto, né? Aquele que está lá na ponta, porque o enfermeiro assistencial, o que ele faz? Ele presta o cuidado ao paciente, né? Desempenha as funções privativas dele, passa os catéteres, punção de jugular, faz a SAI, né? E o enfermeiro auditor, o que ele faz? Ele vai ver se todo esse serviço que foi prestado, se ele está ok. Está anotado ok, está registrado, tem assinatura, condiz com o procedimento proposto, tem prescrição médica, né? Então o enfermeiro auditor, às vezes ele é visto aí como um fiscalizador, mas é uma imagem errônea que tem de nós, né? Se a gente está ali para quê? Para melhorar o atendimento ao cidadão, para melhorar a qualidade do serviço daquela equipe, né? Às vezes a legislação ela fala assim, o serviço foi habilitado para exercer tal atendimento. Equipe mínima, né? Então o que a gente faz? A gente cruza informações de escalas de trabalho, realmente é a quantidade de profissionais que precisa trabalhar, está ok,
Então a gente está ali no geral para desempenhar um papel e ajudar a todos, né? O que é importante vocês saberem, né? O enfermeiro auditor, hoje ele tem uma remuneração diferenciada dos demais, né? Ele ganha aí um pouquinho mais, enquanto o enfermeiro assistencial está aí na base de 2, 3 salários mínimos, o auditor está aí com 4, 5 salários mínimos para uma carga horária aí de 30 horas, né? Então esse é um diferencial. Outro diferencial aí do enfermeiro auditor, eu acredito que seja uma carreira que esteja em ascensão. Antigamente a gente via enfermeiro auditor de convênio, né? Um enfermeiro para o convênio tal, X enfermeiros para o convênio Y. E hoje eu acredito que está sendo bem claro para os gestores do SUS a importância desse enfermeiro também, né? Porque o SUS também é um convênio, né? Então é importante, o gestor que está ali, ele vai ter que assumir a responsabilidade do pagamento, então ele quer saber se esse atendimento está sendo realizado da melhor forma e aquilo que ele contratualizou. Então, né, eu vejo aí um campo muito aberto, um campo vasto para quem quer atuar. Vou citar agora para vocês um pouquinho as diferenças dos enfermeiros auditores que tem, tá? Hoje nós temos o enfermeiro auditor interno, que é aquele que é contratado pela instituição. Então, o hospital foi lá, contratou um enfermeiro. O que esse enfermeiro realiza? Esse enfermeiro ele realiza um pente fino nas contas hospitalares, né? Ele vai procurar ver se antes de mandar essa conta para o auditor do convênio, para o auditor do SUS, se está tudo ok com aquela conta, está tudo checado, está tudo assinado, o nome do paciente bate com o nome que está nos exames, a data do atendimento, que foi realizado. Então, assim, no geral, ele procura identificar se tem alguma falha, se passou alguma coisa despercebida da equipe, para arrumar isso daí antes de ir para o enfermeiro auditor externo. O enfermeiro auditor externo é aquele enfermeiro contratado pelo convênio ou pela gestão do SUS, né, pelas prefeituras. E o que ele faz? Ele vai verificar, como eu já falei anteriormente, se tudo aquilo que foi contratualizado, que foi proposto, está sendo realizado da maneira correta, se o que está cobrando também é aquilo mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente teve uma PCE, uma parada cardiorrespiratória, foram feitas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e aí foi colocadas as drogas ali para ser cobrado o que foi utilizado. Então, é importante aí o que? O conhecimento desse enfermeiro, né? Opa, essas drogas aqui mesmo, não é a quantidade, está a mais, tem uma justificativa para essas drogas, não tem. Então, o enfermeiro auditor externo, ele vai revisar tudo aquilo que está sendo cobrado e dar ok se você vai ter o pagamento ou não, tá? Sobre essa questão do pagamento aí, a gente teria assim, um tempo para conversar só sobre isso, que são as glosas, né? Que são as glosas totais, o parcial. O que é uma glosa? É você pagar ou não aquilo que está sendo cobrado, mas isso aí seria uma aula só para a gente falar sobre glosa. Então, voltando lá nos enfermeiros, né? Aí nós temos depois o enfermeiro auditor consultor, que é aquele enfermeiro que presta consultoria independente, que realiza treinamentos, que é contratado pela X empresa para auditar os processos de trabalho, ver o que pode melhorar nesses processos. E depois nós temos também um enfermeiro, que é o enfermeiro da qualidade, que é um enfermeiro de acreditação hospitalar, enfermeiros aí que vão procurar dar a melhor qualidade para aquele hospital que quer certificações da ONA 1, ONA 2, ONA 3, esse aí também é um outro assunto bem extenso para a gente conversar sobre isso. E o enfermeiro responsável por implantar os protocolos, implantar os procedimentos operacionais, tanto os administrativos como assistenciais, né? Então tem aí, eu vejo assim, essas 4 vertentes aí para atribuições de enfermeiro auditor. E o que a gente precisa, né, pessoal, para ser enfermeiro auditor? Concluir a graduação, ter uma especialização. Essa especialização em auditoria, ela precisa ser registrada no conselho de classe, né, e conforme o conselho de cada estado. E aí a gente tem uma legislação específica do COFEM que fala das atribuições do enfermeiro auditor. É uma outra legislação que depois a gente pode estar discutindo um pouquinho também sobre isso, mas ela cita todas as atribuições que nós podemos desenvolver, né? No dia a dia, o serviço ele é bem complexo, tem que gostar muito de ler, tem que gostar de estar sempre atualizado.
No geral, assim, a gente chega à nossa rotina, a gente vai verificar prontuários, a gente emite notificações quando algo não está conforme, a gente também participa de comissões junto com o setor de faturamento, comissão junto com o pessoal do controle interno, porque às vezes gera alguma dúvida em um outro auditor que não é da saúde, que quem é da saúde tem o conhecimento específico da área. A gente também trabalha em comissões averiguando se a verba que foi destinada, o recurso que foi destinado para tal área, se foi empregado corretamente, foi utilizado corretamente. Então a gente participa desse tipo de comissão também. E aí aquilo que eu falei lá no começo, né? O campo ele está aí aberto, né? Ele é vasto. Tem algumas coisas aí que é muito importante, né, pessoal? Enquanto enfermeiro auditor, que é a questão da ética, do sigilo. Viu que tem algo que não está legal, a gente não vai sair comentando, né? A gente vai procurar primeiro saber o que foi que aconteceu, o que está acontecendo, né? Notificar, né, o responsável, olha, está acontecendo isso, tal legislação fala que não pode fazer isso, então vamos melhorar, a gente dá um prazo aí para se adequar, certo? Precisa ser cortês, né? Precisa aí ter realmente uma postura, uma cordialidade com os demais envolvidos, né? Então tudo isso aí faz parte do enfermeiro auditor. Não dá simplesmente para sair da faculdade, vou fazer uma pós em auditoria e vou ser auditor. Se você não tiver o conhecimento do mínimo de como que funciona uma assistência, vai ser muito difícil para desempenhar a função. Porque na pós-graduação a gente não vai aprender qual que é o modo correto de fazer um cateterismo, a gente não vai aprender um tanto de coisas que a gente só aprende no dia a dia na assistência, né? E então essa é a grande diferença aí para quem quer seguir a carreira de auditor, é buscar o conhecimento, estar sempre atualizado, é muito papel. Não pense que a gente fica só por conta de papel sentado atrás de uma mesa. A gente tem o serviço em loco também, a gente tem aquele serviço que às vezes a gente vai verificar em tempo real a assistência do paciente que está sendo prestado. E aí como que você chega, você vai pegar um prontuário, você vai verificar tudo que está escrito nele se você não tem o mínimo de conhecimento, né? Então assim, aproveitem aí, né, a época aí dos estágios, sugar o máximo aí dos nossos professores, porque depois que forma, pessoal, aí é um outro desafio, né? E apenas está começando uma outra parte do que é o ser enfermeiro, do que é ser um enfermeiro, né, auditor. E é isso aí um pouquinho que eu queria falar com vocês, né? Eu já falei no começo, o tema é muito amplo, estou à disposição aí de quem quiser conhecer o nosso serviço. Depois, quem quiser também pode estar pegando aí com a Ana Paula Lauri o meu Instagram, está aí à disposição para vocês. Eu acho que em breve aí eu vou começar a produzir alguns conteúdos, especificamente de enfermeiro auditor. E muito grata aí a todos vocês. Vou ler o nome aqui do pessoal que me convidou, né, em nome da Ana Paula, que é a Emilene, a Laís, a Laura, o Luiz Fernando e a Shélida, né? O que eu digo para vocês é o seguinte, o que nos move são os desafios, né? As nossas paixões, né? O amor. Então, assim, faça o que você gosta e coloque amor no que você gosta para você ser um enfermeiro bem sucedido, né? A grande diferença entre enfermeiros, né, X e enfermeiro simples, né, Y, então, por exemplo, né, por que alguns enfermeiros fazem diferença e outros não? Porque tem amor naquilo que faz, gosta do que faz, estuda, né, não tem como você debater com alguém, você colocar o seu posicionamento se você não tem o conhecimento. Então é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Obrigada.